bastante relevante, né? Assim, bastante importante para divulgação mesmo da nossa língua, né? Para trazer, eu acredito, alguns conhecimentos sobre a língua. É um espaço que valoriza os nossos artistas, né, os poetas, as poesias, e é um lugar também que abre espaço para reflexão. Tá? Eu acho que os visitantes ali eles têm a oportunidade de ver, de tocar, de escutar, né, fragmentos aí de obras, fragmentos de língua mesmo, e de uma certa maneira isso também valoriza a nossa cultura, né? A gente observa no Museu da Língua Portuguesa um ponto muito forte que é o nacionalismo, né? São aspectos da nossa língua que são ali materializados de diferentes maneiras, né? Seja por meio do verbal, do não verbal, né? Então acho que essa interação com a língua é bastante bacana dentro do Museu da Língua Portuguesa. Quando eu fui, eu não me lembro, eu lembro da exposição convencional, né? Eu visitei os diferentes espaços, né? Os corredores. Eu gostei muito daquele espaço em que há a apresentação de diferentes pessoas, pessoas comuns, né? Do cotidiano do nosso país, cada um ali da sua região, com suas vestes, né, na sua simplicidade, com seu sotaque. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que me marcou bastante ali dentro do museu. Eu traria um enfoque para a sociolinguística, né, para o campo da sociolinguística, quando a gente pensa a questão da variação, né, as diferentes variedades linguísticas que são apresentadas na exposição. Né, eu acho que isso é muito forte dentro do museu. Como se trata de língua, né, ele acho que fomenta outros discursos sobre a língua mesmo. Né? Eu acho que é um museu que gera essa metalinguagem. Eu acho que não tem como você visitar o museu e não pensar em língua, e talvez quem entra ali entra com uma perspectiva de língua e certamente sai com algo novo, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa em língua, né, a gente pensa em uma perspectiva de ensino, de aprendizagem de língua, geralmente da gramática normativa, né? E aí quando você se depara com língua, a língua está aí, né? Há diferentes fatos linguísticos e eu acredito que os discursos que são produzidos por quem passa pelo museu vão ser sobre essa língua, né? Sobre as questões que envolvem a língua portuguesa, sem dúvidas. Né? Né? Quando a gente pensa em ensino-aprendizagem de língua, né, a gente sempre enfoca a gramática normativa, mas é preciso pensar que as pessoas, a língua ela varia, né, de região para região, de contexto para contexto, historicamente. Então a variação linguística ela é um fato mesmo. E, e quando não se volta para essa norma, né, existe o preconceito. Então eu acredito que o museu ele de alguma maneira ele tenta trazer, né, no seu discurso como museu ali como espaço, né, essa ideologia de língua, né, não de uma língua elitizada, né, falada por um público específico, mas uma língua que é falada por tantas pessoas em tantos lugares em um país tão imenso quanto o nosso. Né? Então acredito que é preciso pensar essas questões aí e quando a gente pensa em ideologias, eu acredito que é isso que vem à minha mente. Né?
Eu acho que é muito bom. Eu me lembro de um catálogo que eu baixei na internet. Então, assim, e aí ele falava justamente dessa questão da sociolinguística, né? Muito bem feito, colorido, com a diagramação legal e bem assim didático mesmo para um leitor leigo, né? Porque uma coisa é você entrar no museu, um professor de língua portuguesa, uma pessoa que tem uma formação ou mesmo uma pós-graduação em linguística, em estudos linguísticos ou estudos da linguagem. Outra coisa é um leigo que entra, né, e ali ele ser tocado, né, de alguma maneira por esses materiais, esses catálogos. Então, mas eu me lembro especificamente quando eu entrei no espaço virtual do museu, que há alguns catálogos, e eu gostei muito, achei bem interessante. Eles trazem conceitos da linguística mesmo, né? Então, assim, com ideias, com pensamentos dentro vamos pensar, da ciência linguística, e que de alguma maneira orientam, né? Não vou falar ensinam, mas orientam ali os seus usuários acerca de determinados conceitos e princípios que são muito relevantes, né, para o campo, né, da linguagem de uma maneira geral. Tá? A memória discursiva, né, a gente sabe que a língua ela faz parte de um povo, de uma cultura e de uma certa maneira, né, inclusive a gente está dentro de um museu, a gente não pode pensar, esquecer isso, é um museu, né, que traz uma memória já, né, e a análise do discurso traz esse conceito, né, que foi cunhado por Curtine, de memória discursiva, pautado em Michel Foucault. Então, é um conceito que pode ser utilizado para a análise ali das materialidades que circulam dentro daquele museu, né? Acredito que a gente poderia pensar também sobre o sujeito discursivo, que, talvez tomando, a gente poderia pensar os sujeitos que se materializam ou que produzem aqueles textos que circulam dentro do museu. A gente poderia pensar em escritores mesmo, escritores específicos dentro da literatura, ou mesmo nesses personagens, entre aspas, que aqui aparecem, né, e que discursivizam ali, né, sobre a língua ou sobre aspectos do seu cotidiano. E aí nisso a gente pensaria uma relação do discurso com a identidade, né? Então alguns grupos de pesquisa que também utilizam esse conceito de identidade dentro da análise do discurso. Então a gente poderia usar desse conceito para pensar a relação do falante, né, com a língua e com esse, não a língua em si, mas o discurso, né, que é produzido por esses sujeitos. Então há uma relação identitária aí, né, regional, a partir do sotaque, a partir, né, de determinados aspectos discursivos, né, que poderiam ser tomados aí para análise, observando as questões de identidade, né. Poderia tomar a questão da ideologia também, acho que vários conceitos, a questão de verdades, no caso a gente pega a noção ou de ideologia altusseriana ou de verdades Foucaultiana, né, para a gente também pensar essas ideologias ou verdades que permeiam os discursos, né, sobre a língua, né, desses sujeitos que ali estão. Eu acho que esses são alguns conceitos que eu utilizaria para ou em uma pesquisa dentro do Museu de Língua Portuguesa.